Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao evento de lançamento no Brasil do curso online de Eficiência Energética e Edificações. Quero dar as boas-vindas a todos que estão conectando e vamos aguardar alguns minutos para que todos que estão aguardando possam se conectar. Estamos ainda recebendo alguns participantes, estão se conectando. Mais uma vez, aqueles que entraram agora, quero dar as boas-vindas ao evento de lançamento no Brasil do curso online de Eficiência Energética e Edificações. Acredito que ainda estamos aguardando alguns participantes. Vamos dar mais alguns segundos para então começar oficialmente o nosso evento. Bom, acho que já podemos começar nosso evento. Mais uma vez, desejo boas-vindas a todos os participantes que já estão nos acompanhando.
Este é o evento de lançamento no Brasil do curso online de eficiência energética em edificações, uma parceria entre a Agência Internacional de Energia e o Banco de Desenvolvimento da América Latina, CAF, com o apoio do Ministério de Minas e Energia. Estamos fazendo o lançamento, então, dessa versão em português agora, né, do curso. Meu nome é Samira Souza, eu sou coordenadora geral de eficiência energética do Ministério de Minas e Energia. Em nome do Ministério, agradeço desde já o apoio da Agência Internacional de Energia, toda a equipe do Programa de Eficiência Energética. Desculpem, vamos começar novamente. Quero dar, então, as boas-vindas a todos, em nome do Ministério de Minas e Energia. Quero agradecer desde já à equipe da Agência Internacional de Energia, do Programa de Eficiência Energética em Economias Emergentes, pelo apoio em todos os trabalhos, especialmente, então, na área de eficiência energética e edificações. Quero agradecer a presença também do Fernando Pranger, que é da CAF, está nos acompanhando, né, como parceiro desse projeto, no evento de hoje. E, então, agradeço desde já a participação de todos os presentes e vou passar já, né, depois dessas palavras de abertura, vou passar a palavra, então, para a minha colega Alexandra Maciel, que é a arquiteta e analista de infraestrutura na nossa coordenação de eficiência energética no Ministério de Minas e Energia. Vai fazer, então, a apresentação fazer a abertura e a introdução, então, do nosso contexto, né, das políticas de eficiência energética no Brasil. Alexandra, a palavra é sua. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui apresentando o trabalho do Ministério com relação às políticas e ações de eficiência energética em edificações. Nós estamos muito felizes pelo lançamento do curso online, né, de eficiência energética em edificações, desenvolvido pela IEA através da parceria com a CAF, nessa versão agora em português, né? Mais tarde, nossos colegas da IEA vão apresentar o detalhamento da proposta do curso para os interessados. E o objetivo da minha participação aqui hoje, né, representando o Ministério de Minas e Energia, lá na coordenação de eficiência energética, é mostrar um pouquinho do que o governo vem trabalhando em termos de políticas voltadas à eficiência energética em edificações, de que forma que as ações são estruturadas, né? Qual é a estrutura de governança e estrutura institucional, o que já foi realizado, de que forma que foi realizado, quais são os recursos existentes para isso. Então, pode passar o próximo slide, por favor? Bom, aqui eu trouxe algumas informações interessantes com o objetivo de destacar a importância da eficiência energética no panorama geral do planejamento do setor elétrico, né? Bom, aqui a gente pode perceber no Plano Decenal de Energia 2030, né, que é desenvolvido pela EPE, o quanto que se espera de impactos das ações de eficiência energética sobre o consumo de energia, né? Então, se estima que em 2030, a gente, com as ações, né, o potencial da implementação dessas ações de eficiência energética de uma forma geral no país, elas possam contribuir com o abatimento de 32 terawatt-hora, né, até 2030, devido à eficiência elétrica, né? Isso quando a gente foca na matriz elétrica. Isso corresponderia a toda a energia economizada com as ações de eficiência energética, corresponderia a retirar a potência da parte brasileira de Itaipu, para vocês verem o quanto que isso é significativo. Próximo slide, por favor. E aqui eu destaquei um potencial
das ações de eficiência energética, especificamente do setor de edificações. A gente vê aqui no lado esquerdo, né, do slide, a participação no consumo elétrico, né, setorial em 2030, o setor de edificações, que soma aí o setor residencial com o setor de serviços, que seriam edificações públicas, comerciais, etc., somariam 52% do consumo total de energia elétrica no país em 2030. Seria possível a gente ajeitar um pouquinho esse slide para que o slide apareça completo? Ele está cortando a parte de baixo do slide, então tem algumas informações que estão faltando. Talvez seja importante. Eu acho que está aparecendo sim, Alexandra. Pode ficar tranquila. Para mim não está. Para mim A apareceu parte bem. de baixo, as duas últimas linhas. Está aparecendo para vocês? Sim, está aparecendo. Tem o comentário abaixo, a logo do Ministério aparece completa também. Então deixa eu abrir aqui a minha apresentação no meu computador para eu conseguir ver, porque como eu não vejo, aí fica difícil. Vou rapidinho. Bom, então, dando continuidade aqui à apresentação, a gente percebe que esses 52% de consumo, né, representação de participação do consumo do setor de edificações, eles vão representar aí cerca de 392 terawatts de eletricidade. E se espera, né, que as ações totais, a contribuição, aqui no lado direito do slide, a gente observa o papel da participação de cada setor nas ações de eficiência energética, né, o quanto a gente vai contribuir com essa redução no consumo geral. A gente percebe que o setor de edificações, né, residencial mais serviços, ele tem uma parcela muito importante de impacto na contribuição que a gente vai ter lá em 2030 para reduzir o consumo total de energia elétrica. Isso trouxe para mostrar justamente a importância do investimento que tem sido feito nessas ações. Então, no próximo slide, por favor. Aqui a gente traz uma linha do tempo, né, das principais iniciativas que houve no Brasil voltadas para políticas e ações de eficiência energética. Então, são ações de longa data, né? A história da eficiência energética ela já está aí em termos de política pública no Brasil, acontecendo desde 84, com a publicação do Programa Brasileiro de Etiquetagem, né, que é coordenado pelo Inmetro. 85, a gente já houve o lançamento do programa Procel, né, que é implementado pela Eletrobras. Esse programa ele tem uma série de sub-áreas. Entre essas áreas está o setor de edificações. Logo depois, a gente teve a publicação do programa Compete, que é como se fosse um primo irmão do Procel, só que voltado para a área de petróleo e gás. No ano 2000, teve a publicação de uma lei que foi bastante significativa para as políticas de eficiência energética no Brasil, que foi a Lei 9991, que permitiu uma reserva, né, da receita operacional líquida das distribuidoras de energia elétrica, fazer com que essa reserva desses recursos fosse voltada para investimento em medidas de eficiência energética e programas de pesquisa e desenvolvimento. Então, por meio dessa lei, nós viabilizamos recursos para o PE, né, o Programa de Eficiência Energética coordenado pela ANEEL e implementado pelas distribuidoras de energia elétrica, e algumas outras, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Tecnológico e Científico, né, na área de P&D e projetos de eficiência energética, e o próprio programa do Procel, que depois de alguns anos teve recursos oriundos da ROL, né, da Receita Operacional Líquida das Distribuidoras. Em 2001,
nós tivemos a publicação da Lei 10.295, que é a chamada Lei de Eficiência Energética. Por meio dessa lei, que é a Política Nacional de Conservação de Energia, foi constituído o Comitê Gestor de Indicadores e Níveis de Eficiência Energética. Por meio desse comitê, que é um comitê interministerial, nós temos, o governo, né, tem a incumbência de estabelecer níveis mínimos de eficiência energética para equipamentos consumidores de energia e também critérios para determinação de desempenho energético de edificações. O estabelecimento desses critérios, ele é estabelecido por meio da discussão das ações que são realizadas no âmbito do GT Edificações, que está sob o Comitê Gestor de Indicadores de Nível de Eficiência Energética, que foi regulamentado por meio do Decreto 9864, em 2019. Em 2011, a gente teve a publicação do Plano Nacional de Eficiência Energética, estabeleceu diretrizes setoriais, né, para condução de plano de ação na área de eficiência energética. 2016 foi quando a gente teve a publicação da Lei 13.280. Essa lei é uma lei que altera a Lei 9991 de 2000 e que garantiu recursos, uma nova fonte de recursos e uma nova governança para o Procel. Então, a partir dessa lei foi estabelecida então uma governança em que é discutido anualmente o plano de aplicação de recursos do Procel, a forma como o Procel vai aplicar os seus recursos oriundos da Receita Operacional Líquida das distribuidoras. Depois eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso. E agora a gente está no processo de discussão, iniciando, né, um processo de discussão a partir do estudo que foi realizado por uma consultoria contratada pelo Procel. Estamos no processo de discussão do Plano Decenal de Eficiência Energética, o PDES, que vai ser um instrumento de planejamento, um instrumento de apoio, inclusive, ao Plano Decenal de Energia. A gente tem a expectativa de publicação, né, de conclusão dos trabalhos e publicação do PDES no início de 2022. Pode passar o slide, por favor. Bom, aqui foi a tentativa de explicar, clarear um pouquinho, né, para quem gostaria de entender melhor como é que é a estrutura do governo que trata das políticas e ações de eficiência energética. A gente tem o Ministério de Minas e Energia. O Ministério de Minas e Energia é responsável pela coordenação daquele comitê que eu citei, que é o Comitê Gestor de Indicadores de Nível de Eficiência Energética, ao qual está conectado o GT Edificações. O MME tem suas, né, instituições vinculadas, a Eletrobras, a ANEEL e a EPE. A Eletrobras é a responsável, né, pela execução do programa Procel. A gente tem o programa Compete, que está no processo de execução agora sob a coordenação do MME. A ANEEL, responsável pela coordenação do programa de eficiência energética. E a EPE tem toda a colaboração em relação aos aspectos de planejamento. Em cima de tudo isso, a gente tem, né, o CNPE, que tem a participação interministerial com a participação das autoridades de alto nível para a discussão de uma série de aspectos relacionados às políticas energéticas. O Ministério da Economia também lida com, né, é responsável por elementos da execução de aspectos da política de eficiência energética através do Inmetro, que é o responsável pela coordenação do Programa Brasileiro de Etiquetagem. O BNDES, ele é uma instituição vital aí para viabilizar aspectos de financiamento de projetos de eficiência energética. E no MDR, a Secretaria Nacional de Habitação e a Secretaria Nacional de Saneamento também são secretarias muito estratégicas para a implementação de programas que têm sinergias com a política habitacional de saneamento, que acabam incorporando ações de eficiência energética em suas políticas. E tem alguns outros ministérios que
direta ou indiretamente lidam com aspectos de eficiência energética através de setores de educação, o Ministério das Relações Exteriores e outras instâncias que o MME procura ter um olhar de cooperação sobre essas outras instâncias. Pode passar, por favor? Bom, aqui é um detalhamento do que é o GT Edificações no âmbito do CGIE. Ele tem a incumbência de propor ao CGIE a adoção de procedimentos para avaliação da eficiência energética de edificações, propor os indicadores técnicos referenciais do consumo de energia das edificações para a certificação da sua conformidade em relação à eficiência energética e os requisitos técnicos para que esses projetos de edificações que vão ser construídos no país atendam aos indicadores estabelecidos. Uma série de instituições são participantes, né, do GT Edificações. Nós temos o Ministério de Ciência e Tecnologia, o Ministério da Economia, o MDR, EPE, CEPEL, PROCEL, representantes do COMPET, CEBIC, CONFEA, CAL e representantes da academia, especialistas representantes da academia na área de eficiência energética. Estabelecemos recentemente um plano de trabalho para o GT Edificações que incumbe ao GT a responsabilidade por ter um olhar especial sobre as ações que envolvam instrumentos normativos, a etiquetagem, selo e certificação de edificações, aspectos que impulsionem e alavanquem a eficiência energética no setor público, as sinergias, né, com as políticas de habitação. Também destacamos a importância de nos debruçarmos sobre a importância de se estabelecer um sistema de informação de aspectos de eficiência energética de edificações e ações de capacitação e treinamento. Através da definição dessas responsabilidades, desse olhar especial do GT sobre isso, nós, dentro do GT, procuramos elaborar e indicar propostas estratégicas para os principais programas de eficiência energética, como o PROCEL e o PE da ANEEL. Não somente esses, né? Assim, destaquei aqui esses dois principais, que são programas que têm recursos pré-definidos, mas o GT também tem a preocupação de propor e indicar trabalhos e propostas estratégicas para agências de cooperação e outras cooperações que nós desenvolvemos com instituições afins, né? Como que nós temos desenvolvido com a IEA, com a GIZ, mais tarde o nosso colega Gustavo, ele vai apresentar, inclusive, uma iniciativa muito interessante que a GIZ tem apoiado no estabelecimento de redes de aprendizagem de eficiência energética, onde a gente tem um piloto muito interessante na rede de aprendizagem para edificações públicas. Pode passar, por favor. Em termos de resultados do que já foi investido através dos recursos oriundos da Receita Operacional Líquida das distribuidoras de energia, a gente tem, então, segundo a Lei 9991, nós temos 1%, né, dessa Receita Operacional Líquida das distribuidoras deve ser dedicado à eficiência energética e pesquisa e desenvolvimento. 0,5% é voltado para a eficiência energética, onde 4% vai diretamente para o Programa de Eficiência Energética da ANEEL, 1% para o PROCEL, né, proporcionado pela Lei 13.280. Esse recurso que vai para a PID e para o Programa de Eficiência Energética da ANEEL, desde o ano 2000, né, com a publicação da lei, já foram desenvolvidos mais de 8.000 projetos específicos, né, na área de tecnologia e de eficiência energética. Cerca de 12 bilhões de reais já foram investidos nesses projetos, resultando numa economia de 9.000 gigawatt-hora ano, retirando de demanda na ponta cerca de 2,8 megawatts. Isso tudo em projetos que são, na área de eficiência energética, são projetos que, através do programa, são aplicados através de projetos estruturantes, projetos
definidos como projetos específicos para alavancar a eficiência energética em determinadas áreas, que são publicados de tempo em tempo pela ANEEL, e anualmente a gente tem a obrigatoriedade das chamadas públicas para projetos de eficiência energética pelos concessionários de energia locais, que têm a obrigação de, ao menos, abrir recursos de chamadas de projetos para as duas classes de consumo com maior participação no mercado de energia elétrica local. Então, entre essas classes de consumo, a gente tem aí o setor residencial, poder público e gestão energética municipal, que envolvem aí o setor de edificações. Em relação aos recursos do Procel, entre 2017 e 2020, desde a publicação da Lei 13.280, já foram investidos cerca de 260 milhões de reais. Até 2020, né, em 2020 a gente pode observar aí um exemplo do quanto que esses projetos têm contribuído, né, as ações do Procel têm contribuído para a economia de energia, economizando aí, em 2019, né, tendo como referência, 21,6 bilhões de quilowatt-hora, o que corresponderia a 4,48% de todo o consumo nacional de energia, postergando aí investimentos cerca de 5 bilhões de reais e reduzindo aí 1,6 milhão de toneladas de CO2, que corresponderia à emissão de mais de 500 mil veículos por ano. No último programa de aplicação de recursos, né, do Procel, já foram definidos cerca, né, de 322 milhões de reais para aplicação em projetos. Na área de edificações, desde a publicação da lei, já foram executados e concluídos, né, 14 milhões de reais em projetos para a área, e a gente tem aí a previsão de implementar 110 milhões de reais em projetos previstos no terceiro par para a área de edificações. Pode passar, por favor. Agora, nós estamos aí, só para concluir, estamos justamente no momento da chamada de ideias para o quarto plano de aplicação de recursos do Procel. É um momento que o Ministério de Minas e Energia resolveu definir, abrir como uma oportunidade para que a sociedade pudesse trazer suas ideias para projetos que tenham o potencial de ser desenvolvidos pelo Procel. Então, esse link que eu coloquei aí na tela é o link em que você pode, os interessados podem obter mais informações sobre como participar dessa chamada de ideias, que está aberta desde 26 de abril até o dia 28 de maio, onde é possível inserir, né, informações e detalhamentos em um formulário online que está disponibilizado, e que essas ideias vão ser muito bem-vindas para compor o rol de avaliações de projetos que vão ser avaliados pelo Comitê Gestor de Conservação de Energia, que é o órgão que está responsável por definir esse plano. Então, pode passar para o próximo slide. Então, eu concluo minha fala aqui, colocando nossos contatos aí à disposição, para quem quiser conversar um pouquinho mais com a gente sobre todo esse trabalho. E devolvo a palavra para a Samira, para dar continuidade aí nas apresentações. Obrigada a todos. Obrigada, Alexandra. Foi bem abrangente a apresentação e trouxe realmente todo o escopo, né, que estamos trabalhando hoje na área de eficiência energética no Brasil. Então, vamos passar agora para a apresentação da Maxine Giordano, que é analista de política energética da Agência Internacional de Energia, que vai apresentar, então, os detalhes, né, desse curso que nós estamos lançando hoje. Maxine, a palavra é sua. Muito obrigada, Samira, e bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Eu sou a Maxine, da equipe de eficiência energética dentro da Agência Internacional de Energia, e coordeno os nossos trabalhos sobre eficiência energética em edifícios. Então, estou muito feliz de estar aqui para apresentar para vocês como que o curso que desenvolvemos junto com
CAF, o Banco de Desenvolvimento da América Latina, que estamos lançando em português. Então, o curso vai estar aberto para começar dia 3 de junho. As inscrições já estão abertas na plataforma MiriadaX, que o link vai estar no slide, que vai estar disponível para todo mundo depois. E estamos muito felizes de poder compartilhar esse curso, que já está disponível desde o ano passado em espanhol e em inglês, e a gente traduziu o conteúdo para português. Então, é um curso de 40 horas, com previsão de levar aproximadamente 6 semanas de tempo, e aborda eficiência energética em edificações. Eu vou mostrar um pouco mais sobre o conteúdo desse curso. Mas primeiro eu queria só descrever um pouco de por que desenvolvemos esse curso. E esse curso, na verdade, foi baseado muito no conteúdo do nosso treinamento de eficiência energética Training Weeks. É uma semana presencial que nossa equipe faz muitos anos, e fizemos um curso presencial no Brasil, no Rio de Janeiro, em 2017, e tivemos a ideia com a CAF de transformar esse curso num curso online. Então, é isso que foi a inspiração, a base desse curso. E o motivo que a gente aborda é pensar o que é o impacto de edifícios. E é realmente pensando que o jeito que a gente projeta os novos edifícios e faz renovação em edifícios existentes pode realmente melhorar a qualidade de vida, reduzir impacto ambiental, facilitar a transição energética e criar novos empregos. Então, tem realmente muitos benefícios. E só trazendo aqui um pouco, alguns dados bastante impressionantes quando a gente repensa sobre a importância de edifícios, quando a gente pensa que passamos, em média, 90% do nosso tempo dentro de um edifício, que seja em casa, que seja no trabalho, na escola, o nosso tempo de lazer, é uma parte importante da nossa vida. Também a gente viu com nossos trabalhos recentes sobre a retomada da economia, o setor de construção é realmente uma máquina de empregos. Até 30 empregos podem ser criados por $1 milhão de investimento. Isso é muito alto comparado com vários outros setores, porque trabalho de eficiência energética em edifícios realmente são empregos locais e precisa de bastante mão de obra. E por isso que programas de eficiência energética em edifícios são uma opção que a gente está vendo bastante nesses pacotes de retomada da economia. E alguns dados que já a Alexandra apresentou sobre quanto a parte de consumo de edifícios, de emissão de edifícios, do consumo final, consumo de energia final total, 24% na América Latina, globalmente é 40%. E também vendo que as emissões do setor de edifícios vêm crescendo em 18% desde 2010. Alguns outros dados, pensando que a quantidade de edifícios, a área construída, vai ser o dobro em 2060 do que a gente vê hoje, tem uma oportunidade bastante grande em lock-in, conseguir a construção de edifícios eficientes que vão ter uma vida longa, que vão estar aqui para muitos anos no futuro. Então, é uma oportunidade muito grande que a gente tem agora nesse crescimento de construção. Também, a posse de ar-condicionado que não está muito alto hoje é prevista de crescer de 6 vezes até 2050. Está escrito 2040, mas desculpa, é 2050 na América Latina. Então, isso também é um crescimento muito grande. Então, pensar em como reduzir o impacto disso e pensar no conforto térmico desde o projeto
é um outro grande motivador. E, finalmente, a parte de eletricidade consumidos por edifícios no país já está mais da metade, e isso está crescendo. Então, para planejamento energético, pensar nos projetos de edifícios também é muito importante. Então, com isso em mente, os objetivos do curso são aqui. Então, primeiramente, descrever, definir o que significa eficiência energética em edifícios, quais são as opções de tecnologias, mas também as opções de projeto que podem melhorar a eficiência energética em edifícios, quais são as políticas que podem ser aplicadas para avançar isso, e quais políticas podem também permitir e facilitar mais investimento e financiamento nessa área de eficiência energética, para poder realmente implementar e aumentar, avançar o mercado. Qual é o papel dos códigos de obra e padrões, e como que eles podem ser estruturados para promover a eficiência energética em edifícios? Então, o papel das políticas públicas aqui. Como é possível medir, avaliar e verificar a eficiência energética? É uma parte bastante grande do curso, para poder colocar estratégias de medição e monitoramento e coleta de dados para isso. Quem são os diversos atores envolvidos e como que eles podem participar de maneira produtiva? Porque a gente vê que no setor de construção bastante fragmentado, tem muitos atores envolvidos. Então, como que é o papel de cada um? E quais são alguns recursos adicionais para poder ajudar a avançar isso nos diversos locais de trabalho, nos assuntos de eficiência energética em edifícios. Então, esses são os objetivos do curso. O público-alvo do curso é bastante abrangente, e isso é uma coisa que a gente acha um diferencial do curso, porque realmente tem conteúdo relevante para tomadores de decisão de políticas públicas, tanto no nível nacional, estadual e municipal, também no setor de construção, com arquitetos, engenheiros, projetistas, também para as instituições financeiras e também para a sociedade civil. Então, passando pelos 4 módulos do curso, temos o primeiro, que é Introdução à Eficiência Energética em Edifícios. Então, o básico de compreender quais são os diferentes usos finais, quais são os mais importantes, qual que é o potencial de eficiência energética, pensando no potencial técnico, mas também o que pode ter um impacto sobre isso e como que ele pode ser realizado. Quais são os impactos do design, então isso é do projeto, da concepção dos edifícios, para promover as opções ventilação natural, como que o projeto pode reduzir desde o início o consumo do edifício novo. E depois, quais são as tecnologias que vão ser mais interessantes para edificações eficientes. E tem uma seção especial sobre conforto e ar-condicionado, e como que isso pode ser reduzido, já que o crescimento esperado é muito grande. O segundo módulo é sobre a implementação da eficiência energética. Então, esse módulo fala mais sobre as diferentes políticas públicas que podem ser implementadas para avançar a eficiência energética, definição de metas, estratégias, códigos, o papel de códigos e de normas para regulamentar a energia nos edifícios, e funcionamento das edificações energéticas, em edificações eficientes em matéria energética. O terceiro módulo é sobre a medição de eficiências energéticas. Então,
olhando os dados, indicadores, como avaliar eficiência energética e quais são os diferentes benefícios da eficiência energética e como que eles podem ser medidos para coletar informação, para poder mostrar um case para avançar a eficiência energética. E quarto módulo é sobre investimentos. Então, quais são os diferentes instrumentos de mercado para poder facilitar os investimentos, então, que seja através de políticas de padronização de projeto, aquisição, isso é usar o grande poder de compra de grandes empresas ou do governo para poder desenvolver o mercado, criar demanda, obtenção de fundos, financiamentos, instrumentos fiscais e, finalmente, mercados de energia. Então, é um conteúdo bastante abrangente. E o formato do curso, ele é um MOOC, que é Massive Open Online Course, então curso aberto massivo online, disponibilizado 24 horas por dia, então é disponível para fazer no seu ritmo. Tem 30 a 40 horas de conteúdo, então a gente espera que isso pode levar durante 6 a 8 semanas com os recados da plataforma para acompanhar. O formato das aulas, então, tem alguns vídeos, tem umas partes de leitura, tem slides interativos, tem muitos exemplos da América Latina e de outros países, tem conteúdo disponível para download, e tem uma avaliação por módulo. Tem também uma avaliação final, tem um fórum de discussão, onde os participantes podem ter conversas entre eles e também fazer perguntas para os instrutores. E, finalmente, tem a opção de certificado, tem um certificado de participação que é de graça, se tiver completado, no mínimo, uma média de 75% do conteúdo. E tem também um certificado de superação, que é pago, e se tiver completado 100% dos módulos, isso tem um pouco mais de informação, tem assinatura das organizações, é um pouco mais formal. Então, só vou mostrar um pouquinho do conteúdo, o que é para esperar. Então, tem aulas por vídeo, como falei, com nossos instrutores do IA. Também tem alguns slides interativos com áudio. Também tem umas partes que é só para leitura, e tem algumas perguntas para reflexão, tem gráficos, tem bastante conteúdo, tem exemplos e estudos de casos que são disponíveis para baixar, para poder ler. Então, por exemplo, aqui são alguns exemplos de códigos de obra na região, na América Latina, e também tem alguns exemplos globais. Então, o diferencial do curso que a gente vê primeiramente, o público-alvo bastante amplo, como falei, que é necessário nesse setor bastante fragmentado de edifícios. A gente queria ter um público-alvo bastante amplo para facilitar essa comunicação e colaboração entre eles. E por isso também que a gente tem um conteúdo bastante abrangente, que tem sobre políticas públicas, tem uma parte técnica, não muito aprofundadas, mas só para garantir o mínimo, para poder facilitar essa comunicação mesmo, e entendimento. E tem também a parte de instrumentos de mercado. Foi concebido para a América Latina, junto com o CAF. Isso vem da história de por que a gente desenvolveu o curso para começar. E tem exemplos regionais e também melhores práticas globais. E também com tudo disponível para download. Então, a gente espera que seja um recurso bastante útil, e é de graça também. E, finalmente, só para terminar com
o que a gente espera que isso, como que a gente espera que esse curso contribui, faz parte realmente do nosso envolvimento contínuo na região da América Latina e também no Brasil. Poder desenvolver um curso online, a gente pode ampliar a nossa rede, conseguir abranger mais pessoas, também essa abordagem interdisciplinar, a gente consegue ter uma conversa mais holística sobre o setor e contribuir com essas ferramentas que são precisas para facilitar a colaboração entre essas disciplinas. Também contribui ao desenvolvimento da comunidade de atuação no setor. A gente já viu, na apresentação da Alexandra, tem muitos atores envolvidos. Então, a gente espera que essa ferramenta pode contribuir a desenvolver e fortalecer essa comunidade. E também apoia as iniciativas existentes, que a gente já ouviu um pouco hoje, que a gente vai ouvir mais depois da minha apresentação, do MME, do Procel, do Learning Networks e outro. E, finalmente, queria só deixar alguns recursos e alguns exemplos de como que nosso envolvimento com a região, com o país, ajuda a contribuir, fortalecer nossa análise, nosso entendimento da região com dados, com exemplos, para contribuir para todos esses trabalhos que o IA faz. Então, a gente agradece muito toda a colaboração e nosso trabalho aqui no Brasil é muito importante para a gente poder continuar representar e melhorar nosso entendimento dos setores no Brasil. Então, vou terminar aqui da parte da eu e IDPEA, que coordena nossas atividades na América Latina e no Brasil. Muito obrigada à CAF para a parceria para esse curso. E muito obrigada ao MME para a colaboração e para todo o trabalho que a gente faz junto. E a gente se vê depois no final nas perguntas. Obrigada, vou repassar para a Samira. Obrigada, Maxine. Foi muito boa a apresentação, muito clara, né? E espero que realmente todos se interessem, né, por realizar o curso, participar dessa iniciativa. Realmente vai aprimorar, né, o conhecimento da comunidade envolvida na área de eficiência energética e edificações, né, e contribuir para que nós possamos ter uma melhoria, né, do nosso desenvolvimento das políticas públicas nessa área. Bom, vamos seguir, que nós já estamos com o tempo um pouco apertado aqui, avançado. Vou passar, então, agora a palavra para a Elisete Cunha, que é arquiteta do Procel, nosso Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica. Ela atua no Procel Edifica, né, o subprograma do Procel voltado para edificações. E ela vai trazer um pouco, então, das principais iniciativas que estão sendo desenvolvidas no âmbito do Procel nesse momento. Bem-vinda, Elisete, a palavra é sua. Desculpa, eu não abri meu áudio. Tá dando o microfone? Não. Está com dois microfones abertos, para fechar um. Elisete, talvez você esteja com duas conexões ao mesmo tempo, porque eu vi que você também está conectada ali nos atendentes, além dos participantes. Então, você teria que desconectar de um deles. Pronto.
Desculpa, gente, realmente, eu estava conectada em 2 dispositivos. Bom dia a todos, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Vocês estão vendo a minha tela completa? Sim, está perfeito. Sim? Tá ótimo. Bom, obrigada, Samira. Bom dia a todos e todas. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer pela oportunidade de falar aqui um pouco das iniciativas do Procel Edifica nos últimos anos. Agradecer a EAA e ao CAF e também parabenizar pela iniciativa do curso, tão importante para a capacitação dos profissionais e dos futuros profissionais, né, e para a conscientização também da própria sociedade civil. Bom, o Procel é um programa do governo federal vinculado ao Ministério de Minas e Energia e é executado pela Eletrobras desde a sua criação em 1985. Ele tem a missão de promover a eficiência energética, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população, da eficiência dos bens e serviços, reduzindo, portanto, os impactos ambientais a partir das ações das nossas diversas áreas de atuação. Então, a gente atua na área de saneamento, iluminação pública, indústria, o Procel Selo, na área de educação, gestão energética municipal, na área de informação e no Procel Edifica, na área de edificações. Bom, eu vou falar um pouco dos resultados do Procel, está fresquinho, saiu semana passada, no link aí ao lado vocês têm acesso ao relatório completo dos resultados com o ano base de 2020. Bom, desde 1986 já foram investidos em ações do Procel quase 3 bilhões e meio de reais, com uma energia economizada de 195 bilhões de quilowatt-hora. Em 2020, a gente teve uma economia de energia decorrente das ações do Procel de 22 bilhões de quilowatt-hora, que equivalem a um consumo residencial de energia elétrica 14,8% do consumo residencial, né, em 2020, 4,64% do consumo total de energia, equivale a 1 milhão de toneladas de CO2 evitado, e isso equivale à emissão anual de 467 mil veículos. Então, desde 1995, com o investimento em quase 3 bilhões e meio, resultamos numa redução no sistema elétrico de custos, né, para o sistema elétrico na ordem de 47 bilhões de reais. Então, para cada real investido, a sociedade recebeu de volta como benefício R$14. Como a Alexandra já falou, a partir de 2016, com os recursos da Lei 13.280, o Procel passou, então, a aplicar planos de aplicação de recursos. Estamos entrando no 4º plano, né, com o início agora com a prospecção de ideias, que está aberta pelo MME, e tivemos 3 planos de aplicação de recursos até agora, estamos na fase de contratação dos projetos do 3º plano, e a gente consegue ver aí na tela a quantidade de dinheiro investido nesses planos, a quantidade de contratos, convênios, chamadas públicas, que no 3º par aumentaram em número, o que também provavelmente vai fazer aumentar os termos de cooperação técnica que iremos assinar. É importante ressaltar que todas as prestações de contas desse plano, dos planos, né, são submetidas à consulta pública da ANEEL.
numa linha do tempo da Política Nacional de Eficiência Energética em Edificações, né? A Alexandra falou num plano geral, eu vou falar aqui um pouquinho da parte mais específica de edificações. Então, tivemos o lançamento do Programa Brasileiro de Etiquetagem em 1984, do Procel em 85, a crise de energia, a Lei de Eficiência Energética em 2001, culminando, então, no lançamento na criação do Procel Edifica em 2003, e no Programa Brasileiro de Etiquetagem para Edificações, o PBE Edifica, para etiquetagem de edificações não residenciais em 2009 e residenciais em 2010. Em 2011, o Plano Nacional de Eficiência Energética, e em 2014, lançamos o selo Procel Edificações Não Residenciais. Em 2014, também foi lançada a IN 02, que, dentre outras questões, da obrigatoriedade do nível A para edificações públicas federais. Em 2020, a criação do selo Procel Edificações Residenciais, e esse ano a proposta para o Plano Decenal de Eficiência Energética e o lançamento das 15 equações de benchmark de consumo energético de edificações em operação. Por que é tão importante? Já foi falado aqui, o consumo final de eletricidade por setor, então edificações consome 52% da eletricidade do país, e desses 52%, 50% do setor residencial. Nos gráficos da EPE na tela, a gente consegue ver que há um aumento no número de consumidores residenciais até 2030, e em todos os cenários, do cenário mais otimista ao menos otimista, a gente tem um crescimento de consumo também de energia elétrica, tanto residencial quanto comercial, o que nos traz, então, a grande importância de trabalhar a eficiência energética em edifícios. E, segundo também a EPE, etiquetagem obrigatória, benchmarks e desempenho energético operacional, e a revisão dos índices mínimos dos aparelhos de ar-condicionado são apontados como as 3 medidas de maior potencial de economia de energia no setor de edificações. Vemos, então, a eficiência energética ainda mais protagonista na recuperação econômica, dada a situação da pandemia em que a gente se encontra, e o Procel vem, através das suas ações estruturantes de impacto inovadoras, facilitar que a eficiência energética, então, trabalhe dessa forma. Aqui eu tenho a distribuição dos projetos na área de edificações pelos 3 planos de aplicação de recursos. Os projetos do primeiro par estão quase todos finalizados, do segundo par estão todos em andamento e do terceiro par estão todos em fase de contratação. Eu vou falar deles agora na sequência. Bom, da primeira chamada pública do Procel Edifica em 2018, nós selecionamos 3 tipos de beneficiários e isso gerou 3 contratações. Uma delas foi a introdução do selo Procel nas construtoras do país, através de treinamentos e especificação de projeto e da própria outorga do selo nesses projetos, o que culminou, então, no lançamento do Procel Edificações Residenciais em outubro do ano passado, e hoje a gente tem 118 selos de projetos emitidos, o que tem aproximadamente, esperamos, 18% de potencial de economia de energia para esses projetos com selo. Um outro contrato foi de desempenho energético operacional. A intenção foi justamente introduzir nas empresas de facilities, nas empresas de gestão predial, justamente a eficiência energética e o trabalho nesse setor dentro desses edifícios. E o que a gente viu com os beneficiários é que eles viram como uma oportunidade de ampliar
o trabalho da eficiência energética que já era feito e também perceberam que os seus clientes ficaram mais interessados e entenderam a importância de projetos de eficiência energética nos seus edifícios. O terceiro contrato é relacionado com a eficiência energética em edificações horizontalizadas, aliado à geração distribuída. A gente tem uma das instituições que vem, na verdade, como uma importante ampliação da base de geração de energia limpa que eles já tinham e tornar-se multiplicadora desse tipo de frente. É uma instituição educacional, então a gente percebe que os próprios beneficiários entendem essa importância. O outro projeto foi justamente o projeto de benchmarks, que foi um convênio com o CBCS. Dele, a gente teve, então, como resultado, 15 equações de benchmarks de consumo de energia elétrica para 15 tipologias edilícias em operação e todas não residenciais. Em breve, o CBCS vai lançar a plataforma DEO, o link está aí na tela para vocês, onde qualquer um vai poder, gratuitamente, colocar as informações do edifício, dentro, claro, da tipologia que tenha a equação, e consiga perceber se o seu edifício, como ele está em relação ao consumo de energia, comparado com outros edifícios de mesma tipologia. Um outro projeto que a gente tem é um convênio com a UFSC, que é justamente para apoiar a implementação do novo método de etiquetagem de edificações. O regulamento para as edificações não residenciais já foi lançado. A gente teve recentemente a finalização da consulta pública para o RAC, que são os requisitos de avaliação da conformidade, e ainda esse ano a gente vai ter a consulta pública para o regulamento para as edificações residenciais. O novo método, ele traz muitas novidades, ele vem para facilitar o entendimento, com indicadores de desempenho, de quilowatt-ano. Isso era uma demanda muito grande que a gente tinha, então esse novo método vai trazer essa informação. Ele permite a quantificação de economia feitas, né, pelas medidas de eficiência energética, melhora a precisão dos resultados do método simplificado, porque ele funciona como redes neurais, ele tem avaliação por energia primária, ele se aproxima, então, aos resultados do consumo real, com a inclusão do consumo de equipamentos, e ainda avalia as edificações naturalmente ventiladas e iluminadas. Ele vem ainda com mais 2 páginas. Antes a gente só tinha uma página na etiqueta, né? Agora a gente tem mais 2 páginas e tem informações adicionais referente às classificações parciais, aos consumos de uso final e como foram as condições da própria avaliação que foi feita. Ele também traz a possibilidade da avaliação de NZEBs, que, segundo o regulamento, são as que supram pelo menos 50% do seu consumo de energia, através da geração de energia renovável gerada localmente, e também para edificações positivas, que tem que, então, superar a demanda anual de energia da edificação através da geração de energia renovável, também local. Foi justamente esse novo regulamento que proporcionou que a gente avaliasse as propostas da chamada pública NZEB, onde tivemos os 4 colocados, cada um vai receber R$1 milhão para construir essas NZEBs, que tem como objetivo promover a inovação desse tipo de edificação, criar um efeito de demonstração e verificar a viabilidade técnica e financeira desse tipo de construção e operação de edifício no Brasil. Um outro projeto importantíssimo que está em andamento é a análise de impacto regulatório.
ele vem para definir um modelo compulsório para avaliação da conformidade de edificações quanto à eficiência energética, que hoje é feito em caráter voluntário através do PBE Edifica. Em maio ainda haverá o segundo workshop com a comissão das partes interessadas para análise da prévia desse AIR. Ao final do projeto, haverá uma tomada de subsídios, ou seja, uma consulta pública, tanto do AIR quanto do seu plano de implementação. Um outro projeto também muito importante, é difícil até dizer que não é importante, porque a gente está com muitos projetos estruturantes no momento. Esse é o projeto de normalização, é um convênio com o Sinduscon São Paulo, onde a intenção é elaborar e atualizar normas relacionadas à eficiência energética em edificações. Então, a gente tem a revisão da 15220, 15251, vai se estudar também a necessidade de normas adicionais relacionadas à eficiência energética em edificações, e vamos traduzir também 9 normas internacionais, normas ISO, referentes ao mesmo tema. E hoje, na verdade, está acontecendo agora, a reunião de reativação da Comissão de Estudos de Eficiência Energética e Desempenho Térmico das Edificações, que vai apresentar o texto base para a proposta da revisão da 15220. A Alexandra já até comentou, esse é um projeto finalizado, o Plano Decenal de Eficiência Energética. Ele traz propostas detalhadas de ações de eficiência energética estruturantes e de impacto nos diversos setores de consumo, não é só edificações, tá? E ele lastreia, então, os ganhos dessa eficiência energética no médio prazo e pretende-se que haja, então, uma incorporação das propostas no Plano Decenal de Expansão de Energia, que vai ser feito. Esse projeto, ele teve bastante transparência, bastante participação social, através de 6 workshops totalmente públicos. No link que está na tela, no site da Eletrobras, vocês conseguem ter acesso a todos os relatórios ao produto final do PDEF. Agora eu vou falar dos projetos do terceiro parque que estão em contratação. Vocês já devem ter percebido que eu coloquei os valores aí na tela. Os valores dos projetos anteriores são os valores efetivos executados, pois já estão todos contratados. E esses valores do terceiro par, na verdade, são valores estimados, que ainda podem sofrer alguma modificação após a contratação. Então, a gente tem um primeiro projeto, que é o chamado Esplanada Eficiente, chamada pública Esplanada Eficiente, é o projeto de maior valor que a gente tem no terceiro par para edificações. Ele é um projeto de eficiência energética para edificações públicas, para produzir eficiência energética, através de 2 linhas de ação, uma linha no setor público e a outra linha na esplanada dos ministérios. Vamos ter também a chamada pública para códigos energéticos, tem a intenção, então, de elaborar ou revisar códigos de obra para a inclusão de parâmetros de eficiência energética em edificações nesses, com incentivos relacionados à adoção da etiquetagem e adoção do selo, além de um plano para a adoção da compulsoriedade da etiquetagem. A gente vai fazer esse projeto com 5 municípios. Temos a PPH comercial, a pesquisa de posses e hábitos. Foi feita recentemente a pesquisa de posses e hábitos para a classe residencial, e a gente agora vai fazer, então, para a classe comercial e de serviços. Temos o Programa Nacional de Eficiência Energética e Sustentabilidade para o Comércio, com o objetivo de desenvolver uma plataforma online, ferramentas e instrumentos necessários para a contratação de projetos de sustentabilidade energética em micro, pequenas e médias empresas do setor. Temos também medidas de incentivo para a implementação de projetos de eficiência energética em prédios públicos, que pretende identificar as medidas de incentivo financeiro para implementar tais projetos de eficiência energética. Outro projeto é a plataforma de cadastro e monitoramento de dados de edificações, que vem para levantar os requisitos necessários para o desenvolvimento futuro de uma plataforma online para o PBE Edifica e o selo Procel, criando uma interface amigável para o usuário testar estratégias de projeto, avaliar seus impactos em tempo real,
gerenciar o processo de etiquetagem e outorga do selo e criar uma base nacional com informações dos edifícios. Por último, a gente tem um projeto de rodas dissecantes, que é um estudo de viabilidade técnica econômica para desenvolver ferramentas para redução do consumo de energia elétrica em sistemas de condicionamento de ar e refrigeração utilizando rodas dissecantes. Para finalizar aqui, chegando já ao final, eu trouxe alguns projetos correlatos, eles não são especificamente de edificações, mas transversalmente acabam influenciando também, ou a edificação influencia neles, ou vice-versa. A gente tem um projeto finalizado, que é de rede de cidades eficientes em energia elétrica, que elaborou um plano estratégico para reestruturar e ampliar o escopo da RCE para além da gestão municipal. Então, a gente vai passar a incluir instituições e órgãos públicos federais e estaduais. A gente está saindo da bolha da gestão municipal e abrindo esse trabalho para instituições federais e estaduais também. O PLANJ é uma revisão da metodologia de planos municipais de gestão de energia elétrica, que vai passar a se chamar Planos de Gestão da Energia Elétrica, justamente para ampliar também, vai sair da esfera municipal e vai ampliar para todo o setor público. Para justamente o gerenciamento de portfólios e projetos de eficiência energética. E, por último, o treinamento do poder público é uma capacitação sobre economia de energia elétrica para técnicos do poder público, é uma capacitação abrangente, de nível introdutório, ela não abarca apenas edificações, abarca todos os segmentos, mas é um nível introdutório justamente para poder trazer esses técnicos do poder público para a nossa ideia, né, de eficiência energética. A gente está no segundo ciclo, estão abertas as inscrições, o link está aí no site da Vanzolini, e esse segundo ciclo, então, vai ser para o treinamento para a região sul, na primeira quinzena de julho. Bom, com isso eu finalizo aqui a minha apresentação, agradeço a vocês, vou continuar aqui para as perguntas. A gente tem na tela o site do Procel Info, é o nosso site de informações, lá vocês conseguem acessar diversos documentos de forma totalmente gratuita relacionados à eficiência energética em todos os segmentos. Vocês têm a opção também de se cadastrar para receber nossa newsletter semanal. Deixo o e-mail do Procel Edifica e o meu e-mail pessoal para contato. Obrigada. Muito obrigada, Elisete. Foi muito boa a apresentação, excelente. Dá para ver a gente realmente ter a abrangência, né, como vem sendo estratégico o programa do Procel, especialmente nesse último ano aí na área de edificações. Recomendo a todos os participantes para conferir o relatório de resultados. Realmente está recente, foi lançado semana passada, então está uma publicação muito, muito interessante que vai dar um panorama muito bom sobre os projetos do Procel. Seguindo, então, na apresentação do nosso webinar, vou convidar o Gustavo Gontijo. Gustavo é hoje o coordenador da nossa rede piloto, né, de aprendizagem, a rede de aprendizagem e eficiência energética para edifícios públicos, uma adaptação do modelo alemão, né, para a nossa realidade aqui, né, e para esse público-alvo, que são as instituições públicas. E enquanto o Gustavo está se preparando ali, compartilhando a tela, eu recomendo, né, a todos que tiverem questões que, por favor, já vão colocando nessa área, né, de Q&A aqui do nosso site, que nós vamos ter um tempo reduzido aí na área de perguntas, então todas as que a gente conseguir responder aqui pelo chat mesmo, né, pelo Q&A, a gente já vai respondendo. E vamos ter que reduzir o nosso período ali de perguntas, porque nós estamos avançando bastante aqui no nosso horário. Mas, Gustavo, bem-vindo, passo a palavra para você. Obrigado pela presença. Obrigado, Samira. Só sinaliza para mim se você já viu a minha tela em tela cheia. Sim, sim.
Tá. Então, agradeço primeiro a oportunidade de estar aqui falando para vocês a respeito dessa metodologia que é muito interessante. Primeiramente, deixa eu me apresentar. Como a Samira falou, eu sou o Gustavo, coordenador hoje da rede de eficiência energética e geração distribuída em prédios públicos. É uma rede de aprendizagem. Eu trabalho com eficiência energética há algum tempo em indústrias, em edificações, em ciclo de vida de produtos e serviços. E uma particularidade é que eu gosto muito dessa condição de grupos, né, em propósitos evolutivos, e aplico isso na mobilização de redes de eficiência energética. Então, tem tudo a ver com o escopo desse curso. As redes, também aí na literatura internacional, chamadas de LEEN, né, Learning Energy Efficiency Networks, elas são redes de aprendizagem em eficiência energética. Existem redes de aprendizagem em inúmeros contextos e objetivos, aqui falando a respeito de eficiência energética. Elas são uma maneira, assim, para falar em linhas gerais, são uma maneira de trazer eficiência ao processo de alcançar a eficiência, uma certa recursividade aí, né? Então, tudo começa com a seguinte questão, né? Como a gente já viu aí nas projeções do MME, que a Alexandra trouxe, as projeções do IEA, que a Maxine mostrou, existe um potencial de eficientização nas indústrias, nas edificações, que permanece inexplorado, né? A gente tem que fomentar isso, mas que motivos que levam a essa postergação, né, concorrente dos investimentos em eficiência energética? Não é, na verdade, só um motivo, existem vários motivos, né? O problema é amplo, mas ele, com certeza, participam desse problema o processo de tomada de decisão na organização, que não considera a análise de forma integral, ou seja, não considera todos os aspectos, os trade-offs, as externalidades que estão relacionadas com a questão da eficiência energética, muito no processo mas ainda no processo de construção e nas indústrias, a priorização de áreas fins. Se você tem recurso específico limitado, você acaba, em linhas gerais, o pensamento comum é que se priorize a área fim, o core business, né, da empresa, e não um processo acessório de eficientização. Isso é o que? Você está vendo a eficiência energética como acessório. A falta de conhecimento também é um problema, a falta de conhecimento técnico, conhecimento específico em eficiência energética, que ela cria barreira na identificação de melhorias. As barreiras administrativas, quando você tem desconexão entre equipes administrativas e técnicas, ou às vezes os procedimentos internos, o rito processual da instituição não é bem conhecido pelos técnicos, né, os engenheiros, as pessoas que vão estar intimamente relacionadas ao processo de aplicar tarefas referentes à eficiência energética, e isso acaba por criando uma dificuldade em se colocar passo no projeto, né? E as barreiras financeiras, que a gente sabe que sempre existe, o recurso é sempre finito, mas o que acontece é que muitas vezes a escassez de recurso é utilizada como o escudo contra as mudanças. A gente sabe que é difícil implementar mudança nas nossas organizações e sempre tem aquelas pessoas-chave que acabam tendo um pé atrás, e essa falta de recurso acaba sendo usada como escudo. Então, a gente tem todos esses problemas, mas o que a gente vê, como, por exemplo, agora, a falta de conhecimento, ela é combatida com uma capacitação, né? Então, a gente tem que ver assim, o que são as soluções, do que depende o sucesso, né, da empreitada individual. Da empreitada individual, eu digo assim, você, dentro da sua organização, né, a sua instituição vai empreender um projeto de eficiência energética. Como é que você lida com como é que você combate aqueles problemas e do que depende o seu sucesso? Eu coloco nesse tripé, né, que é conhecer, priorizar e viabilizar. Você tem que conhecer, você tem que ter conhecimento técnico, então a capacitação pessoal é a chave desse processo. Você não tem conhecimento técnico a respeito do que a eficiência energética envolve, você vai faltar, às vezes, diante de uma oportunidade de melhoria. Priorizar no sentido de entender o recurso, né, energia, como um recurso estratégico, né? Não colocar na balança
o core business diferente da eficiência energética. A gente quer realmente mostrar que a eficiência energética importa. E isso o sucesso dentro da sua instituição depende disso, de como você vai levar esse conhecimento adiante para que a eficiência energética seja priorizada. E um terceiro ponto desse tripé aí é a viabilização, né? Você tem que conhecer, tem que priorizar, mas tem que conseguir viabilizar a ação de eficiência energética, o seu projeto. E para isso você tem que usar mecanismos inteligentes de viabilização técnica, financeira, econômica. Então, assim, quando você se depara individualmente com aquele problema, você tem que lidar com ele. É claro que não é um indivíduo, quando a gente fala no individual, a gente está falando de uma instituição individual. E aí, vendo esse panorama, né, existe potencial de eficientização. Uma instituição, quando vai empreender, ela vai fazer toda essa jornada sozinha, tem que prover esse tripé aí para os profissionais que estão nessa jornada. Veio, né, a ideia de criar uma metodologia que é chamada metodologia Lean, das Learning Energy Efficiency Networks, que são um processo que foi pensado para como é que eu posso trazer eficiência para esse processo de eficientizar. Então, essa metodologia ela foi criada na Suíça no final da década de 80, então ela é aí, inclusive, mais nova que o Procel, e ela se baseia na criação de uma conexão entre as pessoas, num contexto comum, nesse caso, eficiência energética nas edificações, que esse grupo de pessoas, né, que está conectado, eles vão ter apoio técnico de moderadores e especialistas, eles vão trabalhar a conscientização em torno da eficiência energética. Então, a instituição, por participar de uma iniciativa que é maior do que ela unicamente, isso naturalmente faz com que a conscientização atinja níveis mais elevados dentro da organização, e esse grupo tem um objetivo comum, que é de melhorar o desempenho energético. Isso acaba fazendo um ciclo, né? Que isso realimenta essa conexão entre pessoas. Então, essa metodologia ela foi criada para eficientizar o processo de se trazer a eficiência para a instituição, e os pilares conceituais dessa rede são dessa metodologia, né, para a rede de aprendizagem é isso, conscientizar. A eficiência energética ela tem que ser vista como estratégia, a metodologia traz capacitação, os participantes eles recebem uma base sólida de conhecimentos técnicos, e técnicos não estou falando simplesmente no conhecimento técnico no sentido da física do problema ou da engenharia dos problemas que se atacam, mas também a técnica financeira, a técnica de análise econômica. Então, tudo isso vai fazer com que o grupo tenha mais sucesso na superação de barreiras, as barreiras técnicas, administrativas e financeiras. Tá? E o ponto-chave, o princípio conceitual-chave da rede de aprendizagem é o compartilhamento. Os participantes, eles precisam compartilhar as suas experiências prévias, né, os conhecimentos que eles estão adquirindo e os seus resultados. Então, a chave da rede é você gerar um grupo que tenha confiança, né, intrínseca ali, para compartilhar tanto o que a sua instituição fazia e o que ela passou a fazer e os resultados que ela conseguiu. Assim, às vezes, a sua instituição vai por um caminho quando lidando com um certo problema e outra vai por outro, e os percalços que vocês passam são benéficos, né, para compartilhar com todos os outros, porque aí, assim, outras instituições, elas não passam pelos mesmos problemas que você passou, ou, mais ainda, quando ela se deparar com esses problemas, ela já sabe como lidar ou como não lidar. O famoso caso de sucesso, e não tão boa a expressão, mas o conceito, sim, os casos de fracasso, né? Você fez uma coisa e não deu certo. Para que o colega vai ter que passar por essa falta de sucesso também? Ele vai superar com o seu caso. Então, a rede, a metodologia, ela propõe uma estrutura, tá? Que é baseada numa instituição âncora, que é a instituição que propõe a existência dessa rede e que vai organizar essa estrutura, tá? Ela é o ponto focal. Normalmente ela faz parte, é uma instituição que orienta os trabalhos, ela faz a articulação política dessa rede. Existe uma equipe de coordenação técnica que
cria o conceito dessa rede, o que ela vai trabalhar, ela faz a seleção dos participantes, orienta, traz as capacitações, identifica onde é que esse grupo precisa mais de apoio, tem uma equipe de moderação e facilitação que mobiliza os participantes em torno de trabalhar, buscando esses objetivos, né? Existem especialistas internos e externos. Às vezes o participante dentro daquela rede, ele é especialista numa determinada área de atuação que pode ser benéfico para todo mundo. Então, ele mesmo vai fazer capacitações aqui dentro da estrutura da rede. E, por fim, né, mas o mais importante de tudo, ali no centro de tudo isso, recebendo apoio, estão os participantes, que são representantes das instituições que estão querendo, né, promover a eficiência energética dentro das suas estruturas. Eles não só recebem o conhecimento e o apoio da rede, mas eles replicam isso dentro das suas instituições e, às vezes, como é o caso que eu já disse, eles próprios são especialistas internos que vão ajudar a capacitar os colegas. Então, existe alguns marcos temporais, né? A gente primeiro, quando você vai criar uma rede de aprendizagem, se apresenta o modelo para aquelas empresas interessadas, se faz a estrutura inicial da rede, tem uma conversa com todo mundo. Uma vez que o grupo está estabelecido, iniciam os trabalhos em si. E como é que funcionam esses trabalhos? Eles são baseados em encontros periódicos, reuniões. Tá? O grupo se reúne, até um ano atrás, a gente diria que o grupo se reúne presencialmente, né, uma vez por mês ou uma vez a cada 2 meses. Isso aí depende do diagnóstico inicial que se faz esse grupo, mas nesses encontros vão ser trabalhados ali. Vai ter uma palestra, vai ter uma apresentação, um caso de sucesso, vamos fazer visita técnica, vamos fazer diagnóstico energético de todo mundo para poder entender como é que cada instituição se encontra com relação ao desempenho, né, ao consumo de energia. Uma vez que você faz essa fase de identificação do que cada instituição vive hoje, do que ela precisa para eficientizar, e aí a rede entra na chamada fase operacional. E essa fase operacional ela tem uma duração arbitrária. Existem redes que a fase operacional é 1 ano, existem redes com fase operacional de 3, 4 anos. Isso aí depende, porque nessa fase operacional é onde vai acontecer, né, as medidas de eficiência energética, as ações efetivas de eficiência energética, os retrofits, as trocas de experiências entre os participantes, assim, estou fazendo dessa forma e tem dado certo. Então, o que a rede efetivamente traz de positivo para o participante como resultado acontece na fase 2, na operação da rede, e o monitoramento dos impactos ele vem sempre acontecendo, para que se tenha lições aprendidas, né? As lições aprendidas de uma rede, elas sempre são insumos para fomentar a criação de outras redes e a melhoria do processo. Então, essa metodologia, ela acaba trazendo uma série de benefícios para a participação, né? Para aquela instituição que está participando. E o que mais se vê aí são esses três pontos que eu coloquei. Se você for verificar na literatura e nas experiências das redes dos outros países, né, os participantes, eles costumam atingir os resultados de eficiência energética 2 vezes maiores, né, ou 2 vezes mais rápido do que as instituições que não estão conectadas em rede. Então, assim, conhecer a realidade das outras instituições, ver como é que o colega está fazendo, o seu par ali está fazendo, é uma coisa que facilita muito na implementação das suas ações. E esse poder a rede tem, tá? De transformar o seu processo, fazer com que ele seja mais fácil. O custo-benefício, muitas vezes a rede ela tem um custo de se manter essa estrutura. Se a gente for olhar em processos que estão mais maduros, do que os brasileiros em questão assim, de tempo de implementação, você vê que já existem em alguns países até modelos de negócio baseados em redes de eficiência energética. E aí os participantes eles investem um recurso para estar ali naquele grupo, mas as economias obtidas através da participação, elas sempre são maiores do que os recursos investidos. E do ponto de vista individual daquele profissional que está participando da rede, você sempre tem esse retorno, esse feedback de que as capacidades e o know-how em eficiência energética aumenta significativamente ao longo da participação do profissional na rede. Então, assim, você vai ter um grupo de pessoas que vai se reunir durante 1 ano, 2 anos, 3, 4 anos,
e esse conhecimento do grupo como um todo acaba puxando para que o nível de conhecimento individual fique alto durante todo o tempo. Então, assim, os participantes, 88% das empresas que participam de redes, se a gente pegar as estatísticas, né, tanto brasileiras quanto internacionais, avaliam os benefícios da participação da rede como altos ou muito altos. Tá? Então, é uma metodologia muito promissora para aplicação aqui. E alguns exemplos, para finalizar, no mundo, né, que a gente tem, a Alemanha foi o país que mais teve sucesso na implantação da rede. Hoje, na Alemanha, já existe uma política pública, né, para aumento de eficiência energética e redução de emissão de gases de efeito estufa, baseado na implementação de redes de aprendizagem de eficiência energética, tanto na indústria quanto no setor de serviços. Tá? É muito promissor, né? Já tem 271 redes, já 146 concluídas. Na Suíça, que foi o país que criou 90 redes. Então, tem alguns exemplos ao longo de quase 30 anos aí de metodologia. E aí, no Brasil, a gente ultimamente trouxe essa metodologia para aplicação em alguns setores. O primeiro exemplo de aplicação aqui no Brasil foi o PROESA, que foi um programa de redes de aprendizagem e eficiência energética no setor de saneamento. Tá? Então, já foram feitas algumas edições e depois do sucesso dessa implementação no setor de saneamento, a gente implementou aqui em Brasília a rede Edifícios Públicos, que foi uma iniciativa que trouxe a eficiência energética para os edifícios públicos brasileiros, num projeto piloto, e paralelo a isso está acontecendo também esse mesmo piloto voltado para a indústria, que é a rede Indústria, que ocorre lá no estado de São Paulo. E eu vou mostrar para vocês agora a particularidade da rede de edifícios públicos, que foi a primeira rede de aprendizagem e eficiência energética em edificações no Brasil. Né? Essa rede ainda está acontecendo, ela foi uma iniciativa do Ministério de Minas e Energia em conjunto com a cooperação alemã, com a GIZ, e se baseou nisso, na aplicação da metodologia das Lean nas edificações públicas brasileiras. Mas aí você se pergunta, por que a gente foi implementar justamente uma rede de aprendizagem voltada para edifícios públicos? Eu trouxe alguns números aqui que mostram o porquê. Né? A estimativa é que a gente tenha 500 mil edificações públicas aqui no Brasil, administradas por alguma das três esferas, tá? Pública no geral, nas esferas municipal, estadual e federal. Esse número de edificações, elas estão aí consumindo quase 5% da energia do mercado regulado, tá? Do ambiente de contratação regulado. Isso aí, se a gente comparar com as projeções que a Alexandra mostrou para 2030, a gente tem aí o setor público correspondendo a quase 10%, né, do consumo de edificações de serviços e residenciais. Então, em termos de 2030, é uma fatia muito grande, tá, do comércio, do mercado regulado de energia. O potencial, a estimativa é que o potencial de redução de consumo seja de 20% a 30% nesse setor dos prédios públicos. E por quê? A idade das instalações, tá, e dos equipamentos dos prédios contribui bastante, tem algumas outras particularidades, mas existe. A gente viu que tem o potencial. Então, o que se faz? A gente teve essa questão de aplicar essa abordagem. Por quê? Porque tendo em vista esse cenário, várias instituições públicas já abordavam Ministério de Minas e Energia, GIZ, com pedidos de apoio às suas intenções de avançar em eficiência energética. Então, as redes de aprendizagem foram identificadas como uma alavanca capaz de levantar esses resultados a níveis mais elevados. E aí, o projeto piloto que foi feito foi com 16 instituições públicas, todas sediadas aqui em Brasília. Essas instituições, cada uma participa da rede com 2 ou 3 representantes e centraliza os seus esforços, a aplicação dos conhecimentos e os trabalhos em um dos edifícios do seu parque de edifícios. Então, você vê, Correios é uma instituição que está, né, espalhada pelo país todo, está aplicando os conhecimentos no edifício sede de Brasília. Então, dessa lista,
tá? De edifícios elencados por essas 16 instituições, o consumo anual de energia elétrica é da ordem de 60 gigawatts-hora. Tá? Isso corresponde a 45 milhões de reais com um gasto anual de energia elétrica. A rede está no seu final agora, a gente está chegando ao final de 13 meses de duração desse projeto piloto, e o consumo evitado nesse período, se a gente considerar esse período, que foi de maio do ano passado, a gente está terminando agora em junho, as ações propostas, tá? Muitas delas já executadas, né? A gente tem projetos escritos e ações já executadas de eficiência energética já geraram um consumo evitado de 4,5 gigawatts-hora. Se a gente comparar isso com o consumo anual da edificação, está em torno de 7,5% de redução com ações de eficiência energética. Tá? Com ações de geração distribuída, que a rede também endereça essas questões, a gente tem aí implantados ou em fase de implantação ou contratação 2,5 gigawatts-hora de geração anual com projetos de geração distribuída. Então, isso já dá 4% aproximadamente desse total. Se a gente considerar, nós tivemos quase 12%, né, considerar esses dois valores, quase 12% aí de redução de consumo, né, comprado da distribuidora, e se a gente considerar aquela estimativa anterior, dos 20% a 30%, a gente vê que não está tão abaixo disso. Por quê? Pelo fato de ser um projeto piloto que leva menos tempo, então a gente não tem todo o tempo de acompanhamento e execução das medidas, assim como a metodologia prega, e também porque a gente está implantando essa rede piloto justamente quando a gente teve essa alteração nos status do trabalho de todo mundo, né? A pandemia veio alterando toda a maneira, então teve instituição que não conseguiu aplicar muito bem, teve instituição que aplicou muito bem. Mas você vê que é um resultado que é muito promissor e essa metodologia ela pode ser reaplicada, né, em outras instâncias. Só para deixar como último slide aqui algumas palavras, né, de participantes e que a gente sempre colhe ao longo das edições, e eles mostram que o nível de palestras, o nível de conhecimento, a diferença que isso faz para o background do profissional, na maneira como ele vai encarar a eficiência energética dentro da sua instituição, é muito alto. E é isso que a gente vê nos comentários de todo mundo. Tá? Então, eu deixo aqui os meus contatos para quem quiser conversar a respeito disso. Para mim é um prazer falar sobre rede de aprendizagem. A eficiência energética é uma das minhas paixões, então, assim, a gente sempre gosta muito de falar do que a gente gosta de fazer. Então, fico à disposição e, mais uma vez, muito obrigado pela atenção de vocês e parabéns por estarem aqui, né, nessas iniciativas de eficiência energética, que isso realmente é uma empreitada que não é benéfica só para a sua instituição, tá? É benéfica para o mundo também, a gente sabe disso e é bom fazer parte disso. Parabéns para todos. Samira, retorno aí, então, a apresentação para você, tá bom? Obrigada, Gustavo. Obrigada pela excelente apresentação. Acho que foi muito importante trazer essas informações também para o público que está nos acompanhando aqui. Eu não vou me demorar, eu quero agradecer a todos os palestrantes, né? E nós já tivemos algumas perguntas que já foram respondidas, né, no Q&A. E eu vou aproveitar aqui a presença do Fernando Branches, da CAP, para fazer para ele, né, uma pergunta aqui no nosso espaço que a gente tem aqui de perguntas e respostas. Fernando, obrigado pela sua participação e queria perguntar a você se você poderia comentar, né, sobre a visão da CAF para este curso, né, como ele pode avançar, então, os nossos esforços em eficiência energética e edifícios no Brasil, a partir da perspectiva de vocês, né, que é um banco multilateral de desenvolvimento. Obrigado, Samira. Primero que quisiera es pedir excusas porque voy a hablar en español. Lamento no falar portugués.
CAF, conocimos de este curso cuando estuvimos en Río de Janeiro en el 2017 y nos pareció fantástico. Nos pareció fantástico porque CAF ha venido financiando durante muchos años grandes esfuerzos que ha hecho Latinoamérica para incrementar la capacidad de energía, de generación de energía que tienen los países. Pero esto es una sola de los aspectos que uno puede hacer al respecto. La cantidad de inversiones que se han hecho para incrementar la generación de energía, la distribución, ha sido enorme. Hay una fase entonces también que debemos continuar, que es el tema de la eficiencia. Y la eficiencia va además a ser no solamente mucho más eficiente en términos de energía, pero también mucho más eficiente en términos del uso de los recursos financieros. Cuando vemos la cantidad, por ejemplo, en el caso que estamos viendo en este momento con Gustavo, cómo se reduce de manera clara el consumo de energía y lo que eso implica además, entonces, en términos de lo que es el gasto financiero, eso evidentemente tiene un impacto muy importante. Entonces, para CAF estamos muy contentos de verdad de estar en este momento en Brasil con este curso que ya lo hemos visto su éxito en inglés y en español, y la intención es que quienes están en este momento escuchándonos y conozcan de los temas de eficiencia energética y quieran reforzar sus ideas, este curso es perfecto para ello. Si creen que pueden convencer a otros y que les puedan hacer llegar la información que estamos proveyendo en este momento sobre este curso, se los agradecemos. Y definitivamente los temas de eficiencia energética son temas que van a estar presentes con nosotros por muchos años. Los temas de eficiencia energética para edificaciones apenas comienzan en América Latina. Yo la primera vez que estuve en Brasilia me sorprendí de la cantidad de aires acondicionados que se veían en edificios de las oficinas públicas, y evidentemente son casos muy claros y evidentes para hacer mejoras en temas del uso de la energía. Entonces, nada, los convoco, los invito a participar de este curso. Los amigos de la Agencia Internacional de Energía han hecho de verdad un trabajo formidable en toda la cantidad de información que nos presentan. Y muchísimas gracias al Ministerio de Minas y Energía por darnos esta oportunidad de estar presente en el día de hoy. Hasta luego. Muito obrigada, Fernando. Obrigado. Realmente, nós também estamos muito satisfeitos com essa oportunidade, né, de trazermos o curso para o Brasil, né, e termos essa oportunidade de apoiar as nossas, tanto as nossas políticas, né, quanto a nossa comunidade no aumento da capacitação. Muito obrigada mesmo pela sua participação. Tivemos algumas perguntas aqui no Q&A que já foram respondidas. Apenas para informação de todos a respeito do curso, houve alguns comentários de algumas pessoas que estavam tendo problemas, né, para fazer o registro na página do curso, mas nós já entramos em contato com a CAF e já vai ser resolvido, né? Então, assim, continuem tentando que logo isso vai estar resolvido, vai ser possível, sim, fazer a inscrição. E a previsão de início do curso é no dia 3 de junho. Então, a partir do dia 3 de junho vão estar disponíveis os materiais. O curso, só relembrando, o curso é gratuito e é um curso assíncrono. Então, é possível acessar a qualquer momento, né, de acordo com o ritmo de cada participante, cada módulo para ser feito. Então, como nós já estamos aqui com o horário avançado, eu vou agradecer mais uma vez, né, a participação de todos. Tivemos aí num pico aí mais de 70 participantes.
É um público bastante interessante, participantes não só do Brasil, mas de outros países também na América Latina. E esperamos nos rever em breve, né, com esse público, trazendo aí para discussão alguns aspectos também, outros aspectos relacionados à eficiência energética e edificações, e também trazer o público, né, os participantes do curso, né, para discutir alguns aspectos que eles também estejam vendo, né, e achando interessantes e querendo discutir. Né? Nós pretendemos realmente fazer aí outros eventos nesse sentido aí no decorrer dos próximos meses. Mais uma vez, eu quero agradecer a participação de todos os palestrantes e o apoio, mais uma vez, né, da IEA na organização desse evento e também da CAF, né, na elaboração do curso e na tradução para o português. Desejo a todos, então, agradeço a participação de todos e desejo a todos um bom dia, bom almoço aqui para quem está no Brasil, né, que vai já passar a hora do almoço e recomendar mais uma vez, né, vamos fazer a inscrição do curso, participar do curso. Muito obrigada a todos, um bom dia. Bom dia, Até obrigado. logo. Bom dia, obrigada. Bom dia. Obrigada. Obrigado. Obrigada, Elisete, obrigada, Alexandra, Gustavo e Fernanda. Obrigado. Obrigada. Obrigada.